é uma rosquinha, guardinha. Ai, meninas, vocês viram vestido de leopardo? No filme de hoje, vemos uma coelha que sonha em ser policial e defender os mais fracos. Ela entra para a polícia, mas acaba sendo designada como guarda de trânsito. Em um certo momento, enquanto está na delegacia, uma senhora entra na sala pedindo ajuda para encontrar o marido desaparecido. A coelha aceita o desafio e inicia uma missão que revela no final que quem está por trás dos sumiços é na verdade uma frágil ovelha. O filme começa com uma cena de uma coelha em uma floresta sombria. De repente, um tigre aparece para caçá-la, mas logo vemos que isso era apenas uma encenação. E a coelha, chamada Judy, explica que há muito tempo existiam predadores que caçavam e se alimentavam de outros mamíferos. Porém agora, eles evoluíram e vivem em harmonia. Judy comenta que todos podem ser o que quiserem. A amiga dela, uma ovelha, quer ser astronauta, o tigre, um fiscal de sonegação de impostos, e ela mesma quer ser policial e trabalhar em zootopia. Todos ficam surpresos com a declaração de Judy, e a raposa Gideon debocha, dizendo que é uma piada, e ri junto com seu amigo. Já fora do palco, a mãe e o pai de Judy conversam com ela, dizendo que ser policial sendo uma coelha é algo impossível. Eles sugerem que se ela quer ajudar as pessoas, pode ser uma plantadora de cenouras como eles. Judy responde que o grande lema de Zootopia é que qualquer um pode ser o que quiser, e ela não vai desistir. Logo depois, Judy vê Gideon pegando os ingressos de uma ovelha e a ameaçando. Seu instinto de ajudar desperta, e ela vai em direção a Gideon. Judy diz para ele deixar a ovelha em paz, mas Gideon responde debochado, perguntando onde ela está com a cabeça para achar que uma coelhinha pode ser policial. Judy afirma que ele não a assusta, então Gideon decide empurrá-la no chão. Mesmo assim, Judy consegue chutar o nariz de Gideon, fazendo-o sangrar. A ovelha tenta ajudar Judy, que então entrega os ingressos de volta para ela, dizendo que conseguiu pegá-los. A ovelha fica muito agradecida e elogia Judy, dizendo que ninguém pode fazê-la desistir dos seus sonhos. Judy responde que ela não é de desistir. Algum tempo se passa e vemos Judy no treinamento para se tornar policial. A instrutora, uma ursa polar, avisa que eles enfrentarão 4 tipos de ecossistemas e que precisam estar preparados, especialmente a pequena coelha. O treinamento começa, mas Judy falha miseravelmente em tudo. Até mesmo em usar o banheiro, ela erra. Determinada, Judy entra em um modo de foco total e disciplina, decidindo que vai mudar. Ela treina todos os dias e, aos poucos, começa a passar por todos os desafios com facilidade. Chega o dia da formatura e vemos que Judy é a única mamífera de pequeno porte a se formar na polícia. Leodore Lionheart, o prefeito de Zootopia, inicia a cerimônia dizendo que é um grande prazer para ele e para todos os presentes ver que o projeto de inclusão de mamíferos está funcionando, a ponto de Judy ser a primeira oficial. Ele a convida para subir ao palco e anuncia que ela será designada para o centro de Zootopia. A vice-prefeita, Dawn Bellwether, parabeniza Judy por ter conseguido se tornar uma oficial e coloca o distintivo nela, oficializando sua entrada na polícia. No entanto, Leodore rapidamente puxa Dawn para trás para tirar uma foto com Judy, quase deixando a vice-prefeita de fora da imagem. Na cena seguinte, vemos todos reunidos em uma estação de trem para se despedir de Judy, que está indo para Zootopia, a cidade principal. O pai e a mãe de Judy dão a ela um spray anti-raposa. Judy agradece e logo o ônibus chega. Ela abraça seus pais e parte para a cidade. Já no caminho, Judy observa como Zootopia é enorme e cheia de diferentes ecossistemas. Ela passa por desertos, tundras, neve, montanhas, até finalmente chegar ao centro da cidade. Ao sair do metrô, procura um lugar para ficar e acaba se hospedando na casa de um tatu. No entanto, o quarto é bem ruim e os vizinhos são barulhentos, mas mesmo assim, Judy fica ainda mais empolgada com a nova vida. Indo para o seu primeiro dia de trabalho, Judy conhece o recepcionista Benjamin Clawhauser, que fica super empolgado ao ver uma policial coelha. Ela comenta que ele tem um donut preso no pescoço e ele fica feliz em encontrar seu donut perdido. Benjamin diz que Judy é muito fofa, mas ela explica que chamar uma coelha de fofa, sendo outro animal, é algo desrespeitoso. Ele pede desculpas, dizendo que não sabia. Preciso me apresentar, então onde é que eu... O curral do touro fica pra lá. Valeu. Já na sala de reuniões, o chefe de polícia Bogo entra e comenta que há novos integrantes na polícia, mas não parece se importar muito com isso. Ele começa a apresentar vários casos de desaparecidos e designa os outros policiais para resolvê-los. Judy se oferece para participar, mas Bogo responde que ela será guarda de trânsito e que a meta dela será aplicar 100 multas. Judy fica muito irritada por ter sido colocada nessa função, mas decide que vai aplicar 200 multas antes do meio-dia. Nas ruas, Judy começa a aplicar multas em carros mal estacionados
ou que excederam o tempo no parquímetro. Com muito esforço, ela consegue aplicar as 200 multas, mas ao voltar para o seu carro, percebe que também ganhou uma multa por ter excedido o tempo. Em seguida, ela vê uma raposa do outro lado da rua e decide verificar o que ela está fazendo. A raposa entra em uma sorveteria de elefantes e pede ao dono se ele pode vender um picolé, mas o elefante se recusa, dizendo que não vende para quem não é da sua espécie. Judy aparece e, ao perceber que a raposa era o pai de um menininho que só queria um picolé, ameaça o dono dizendo que ele não está seguindo os protocolos sanitários obrigatórios. O dono cede e vende o picolé. Na hora de pagar, a raposa percebe que esqueceu a carteira e diz ao filho que não poderão comprar o picolé. Comovida com a situação, Judy decide pagar o picolé para o menino. Será que eu posso te pagar? Ah, não, é presente. É que eu não posso suportar esse negócio do preconceito com as pobres raposas. Judy se despede deles e volta ao trabalho. Um tempo depois, Judy vê a mesma raposa em cima de um telhado, derretendo o picolé e transportando o líquido em uma van. Curiosa, Judy decide seguir a raposa para entender o que está acontecendo. Chegando a um local de gelo, ela descobre que a raposa está fazendo picolés no formato da pata de um elefante. Judy continua seguindo e vê que eles vendem esses picolés para hamsters e depois revendem a madeira dos palitos para construtores. Judy confronta a raposa, mas ela afirma que não cometeu nenhum crime e até mostra o recibo fiscal, argumentando que não há nada de ilegal naquilo. Enquanto eles discutem, Judy acaba caindo em um local onde estão fazendo cimento, ficando presa, e a raposa aproveita para fugir. Já em casa, Judy está deprimida, pois seu primeiro dia de trabalho foi um desastre. Ela tenta esquentar uma cenoura, mas a cenoura é minúscula. O telefone toca, e ao ver que são seus pais ligando, Judy coloca um sorriso no rosto para atender. Seus pais perguntam como foi o dia, e ela responde que foi muito cansativo e que está exausta. Ela diz que já está indo para a cama e desliga o celular. No dia seguinte, vemos Judy novamente aplicando multas, mas muitas pessoas ficam com raiva, pois as infrações ocorreram por questão de segundos. Em seguida, Judy para em frente a uma loja que acabou de ser assaltada. O proprietário pede ajuda para capturar o ladrão e Judy decide perseguir o criminoso. Ela passa por vários lugares e entra em uma cidade minúscula. O ladrão tenta escapar, mas acaba caindo perto de uma rosquinha gigante. Vai uma rosquinha, guardinha! Ai, meninas, vocês viram vestido de leopardo? Judy rapidamente salva a menina de ser esmagada e usa a rosquinha gigante para prender o ladrão. Depois, ela o leva ao centro de polícia para prendê-lo. A cena muda para o centro de polícia. Judy entra e anuncia que pegou o ladrão. Bogo grita o nome de Judy e pede para vê-la em sua sala. Lá, ele começa a explicar que causar o caos, abandonar o posto e colocar todos em perigo não é algo correto. Bogo mostra que o ladrão estava, na verdade, roubando apenas cebolas. Judy tenta se justificar, dizendo que não são cebolas comuns, mas uma variedade que custa muito caro. Bogo, sem se importar, responde que isso não faz diferença. Nesse momento, Benjamin avisa Bogo pelo telefone que há uma civil querendo falar com ele. Bogo diz para ela esperar, mas Benjamin insiste que é urgente. De repente, a senhora Otterton entra na sala e pede apenas 5 minutos. Bogo pergunta o que ela quer, e a senhora Otterton explica que seu marido está desaparecido há 5 dias, mostrando uma foto dele. Eu vou encontrá-lo. Oh, não acredito. Obrigada, coelhinha. Bogo pede licença à senhora Otterton e em seguida diz que Judy está demitida. Surpresa, Judy pergunta o motivo e Bogo responde que foi por insubordinação, afirmando que ela deveria sair e dizer à senhora Otterton que é apenas uma guarda de trânsito. Ao abrir a porta, Bogo se depara com a vice-prefeita, que fica muito feliz em saber que um mamífero do projeto de integração pegou um caso para resolver. Bogo olha para Judy e diz que ela tem apenas 48 horas para resolver o caso, ou será demitida. Judy vai até a recepção para buscar algumas pistas com Benjamin, mas ao abrir o documento, percebe que está em apuros, pois há pouquíssimas pistas, apenas uma foto. Ao ver uma garrafa, Judy nota que o desaparecido estava comendo um picolé e logo se lembra da raposa. Judy decide confrontar a raposa na rua. Ela se apresenta dizendo que seu nome é Judy e a raposa responde que se chama Nick Wilde. Judy diz que precisa da ajuda dele, mas Nick se recusa. Ela o ameaça, dizendo que vai prendê-lo, mas Nick responde que não há nenhum motivo claro para ser preso. Ele diz que está trabalhando e que não quer coelhos enchendo o saco dele. Nick ainda comenta que ganha $200 por dia. Judy, fazendo um cálculo rápido, percebe que ele não declara imposto de renda e vê uma oportunidade de forçá-lo a colaborar. Ela ameaça prender Nick por sonegação de impostos. Surpreso com a esperteza da coelha, Nick decide ajudar para evitar ser preso e menciona que conhece alguém que pode ajudar. Eles vão a um local de relaxamento onde todos praticam nudismo e Nick apresenta o dono do lugar, Yax. Judy pergunta a Yax se ele viu o marido de Otterton. Yax diz que não tem boa memória, mas vai perguntar para Maggie, a instrutora de yoga. A Maggie tá do outro lado da piscina de água integral orgânica.
Ela tenta fazer perguntas para Maggie, mas é Yax quem responde tudo, fornecendo todas as informações necessárias e até o número da placa do carro do desaparecido. Nick e Judy vão até um departamento de trânsito para verificar a placa do carro, mas quem os atende é uma preguiça chamada Flash. Judy entrega o número da placa e pede para que Flash verifique a informação. No entanto, Flash é extremamente lento e o que deveria ser um trabalho simples acaba durando o dia todo. Judy e Nick saem de lá já à noite e Judy começa a ficar preocupada, pois o tempo está se esgotando. No documento, ela vê que o carro está em Tundralândia. Ao chegarem lá, Nick diz que não vai escalar a parede, pois isso seria invasão de domicílio. Judy, esperta, joga para o outro lado uma caneta que contém a voz de Nick gravada, confessando que fraudou o imposto de renda. Sem opção, Nick pula para o outro lado para tentar pegar a caneta, mas quando chega lá, vê que Judy já havia chegado. Judy aproveita a situação para ameaçar Nick novamente, dizendo que invasão de domicílio é crime, mas que, como está em uma missão policial, ela tem o direito de entrar. Eles procuram pelos carros até encontrarem o que está nos documentos. Ao entrarem, percebem que o carro pertence ao chefe da máfia de Zootopia. Nick vê sinais de que alguém na parte de trás sofreu bastante para carregar o passageiro. Nick então escuta barulhos do lado de fora e, ao tentar sair, dá de cara com 2 capangas do chefe da máfia. Ele conta para Judy que estão mortos, pois em outra ocasião, Nick deu um tapete feito de pele de gambá para o chefe. Os capangas então levam Nick e Judy para uma conversa com o chefe. Ao chegarem no escritório, Judy percebe que o chefe da máfia é apenas um hamster chamado Big. Ele diz que Nick vai pagar pelo tapete que lhe deu. Nick implora para Big não jogá-los no lugar gelado, mas antes que Big faça isso, sua filha aparece e diz que Judy foi a coelha que salvou sua vida quando uma rosquinha gigante quase a atingiu. Você salvou minha filha. Vou ajudar a achar a lontra. Vou usar seu exemplo e passar adiante. Big conta que o marido dela ficou maluco e atacou o motorista enquanto vinha para o lugar que Big o havia convidado. Ele diz que se querem mais informações, devem ir até a casa de Manchas, o motorista. Quando chegam à casa de Manchas, Judy se apresenta como policial e pergunta se pode fazer algumas perguntas. Manchas abre a porta e diz que eles deveriam se preocupar com o que aconteceu com ele. Judy pede para entrar, mas quando Manchas vai abrir a porta, começa a agir de forma estranha. Judy empurra a porta e percebe que Manchas se transformou em um animal feroz. Ele ataca Judy e Nick, que começam a correr. Ao encurralar Nick, Judy consegue prender a perna de Manchas, mas Nick acaba caindo sobre ela, fazendo com que ambos despencassem da ponte. Judy se agarra em uma vinha e começa a balançar, lançando Nick para outras vinhas. Os reforços de Judy chegam e ela os leva até o local, mas Manchas já havia desaparecido. 2 dias para achar a lontra. Ou está fora. Esse era o trato. E pede seu distintivo. Quando Judy está prestes a entregar o distintivo, Nick intervém e diz que ela ainda tem 10 horas para resolver o caso e que não devem tirá-lo dela. Os dois fogem dali, deixando Bogo e sua equipe para trás. Ao chegarem na prefeitura, Judy e Nick falam com a vice-prefeita Bellwether e pedem sua ajuda. Ela os leva até uma sala e começa a rastrear as câmeras, encontrando o local onde os animais desaparecidos estavam. Judy analisa e percebe que lobos pegaram Manchas, fazendo a conexão de que os uivantes, na verdade, são lobos. Nick então leva Judy para o local onde os lobos estão. Ele tenta se comunicar com ela usando linguagem de sinais, mas Judy não entende. Para se safar de uma situação complicada, Judy começa a uivar, provocando um uivo coletivo entre todos os lobos presentes. Com isso, eles conseguem entrar no local, que estava sendo protegido pelos lobos. Dentro do local, Judy descobre um laboratório onde todos os animais desaparecidos estão presos. Ela ouve um som e rapidamente se esconde com Nick em uma sala. O prefeito Lionheart aparece e confronta uma funcionária, questionando o motivo pelo qual os animais estão naquele estado e dizendo que precisam capturar mais. Judy grava tudo. E assim? Tem alguém? Senhor, tem que sair. Agora. Segurança, isole a área. E em seguida, pula no vaso junto com ele para escapar. A cena muda para uma reportagem onde Judy relata como prendeu os responsáveis e o que aconteceu no local. Durante sua fala, Judy afirma que apenas os carnívoros são violentos e que apenas eles estão sendo afetados. Ela continua, dizendo que por causa do DNA, todos os carnívoros são selvagens e predadores. Nick fica profundamente triste, lembrando-se de como foi julgado por ser um animal carnívoro na infância. Com raiva, Nick diz a Judy que pela primeira vez achou que alguém confiava nele e não o temia, mas ela provou o contrário, mostrando que no fundo ainda tem medo dele. Nick vai embora chateado e Judy tenta segui-lo, mas é impedida pelos repórteres. Zootopia entra em um estado de caos após o relato de Judy. Todos ficam com medo dos predadores, e a Popstar Gazelle faz um apelo por uma Zootopia mais unida e pacífica. Em uma cena triste, a senhora Otterton diz a Judy que aquele não é mais o marido dela, pois ele se tornou irreconhecível após ficar selvagem. Judy continua trabalhando, mas o chefe Bogo aparece e a chama para uma apresentação
recepção da vice-prefeita. Ao sair, Judy vê seu amigo Benjamin saindo da recepção, pois todos ali têm medo dele. Isso a faz se sentir ainda mais magoada com o que causou. Durante uma reunião, a vice-prefeita diz que Judy deve ser a garota propaganda, mas Judy recusa e entrega seu distintivo, afirmando que não merece aquele cargo e que é uma decepção para todos ali. Judy retorna para a fazenda, ainda muito triste. De repente, Gideon Grey aparece e Judy se pergunta o que ele está fazendo ali. Seus pais explicam que fazem negócios com ele e que ele se tornou o maior confeiteiro da cidade. Ei, crianças, cuidado com essas Midiricampum olicíteas. Eita, nomezinho esquisito. A minha família sempre chamou essas plantas de uivantes. Judy então liga os pontos e percebe que os animais estão ficando raivosos por causa dessas plantas. Determinada a corrigir seu erro, ela decide voltar para a cidade e resolver o problema. Judy vai até uma ponte para procurar Nick e, ao encontrá-lo, pede desculpas, chorando e admitindo que foi uma tonta e que ele estava certo o tempo todo. Nick a perdoa e volta a ajudá-la na investigação. Surpreso com o fato de plantarem algo além de cenouras, Nick pergunta se Judy conhece a pessoa responsável. Judy conta que sim, e Nick a leva até Duke, um conhecido. Eles o confrontam, mas Duke se recusa a falar. Tá bom, para, eu falo! Eu roubei as uivantes pra vender. Eu queria recusar a proposta, mas não deu. Ao chegarem no local indicado, Nick e Judy invadem um vagão abandonado e descobrem uma plantação de uivantes. Eles veem como as drogas que transformam os animais em selvagens são produzidas. Quando Doug vai atender a porta, Judy aproveita para ligar o vagão e sair andando com ele. Os amigos de Doug tentam invadir o vagão, mas Nick consegue derrubá-los. Infelizmente, o vagão acaba descarrilando e começa a cair. Nick e Judy pulam para fora no último segundo. O vagão explode, fazendo com que Judy perca todas as provas que tinha. Mas Nick, sorrindo, puxa uma maleta e diz que ainda tem uma última prova. Qual é a sua intenção? Me matar? Não, claro que não. Mas ele... Ela revela para Judy que seu plano é fazer isso com todos os predadores, para tomar o controle de Zootopia e governar a cidade. Judy, desesperada, vê Nick se transformar em um predador selvagem e começar a persegui-la. Em um momento final, Nick abocanha o pescoço de Judy, fazendo-a ficar imóvel. Judy então começa a fingir que está morrendo e revela que tudo aquilo era apenas uma encenação. A polícia logo chega e prende a vice-prefeita. Em um noticiário, é divulgado que criaram uma cura que reabilita os animais selvagens em 3 dias. A senhora Otterton vê seu marido curado e agradece a Judy por tê-lo salvo. A cena muda para um discurso onde Judy apresenta a formatura de uma nova equipe de policiais. Ela diz que todos devem se respeitar e aceitar uns aos outros. Ela chama Nick para o palco e entrega a ele sua medalha de oficial. Judy faz uma reverência a Nick, que responde da mesma forma. Todos aplaudem a ação de Judy. Potts, Wild, guardas de trânsito, dispensados. Brincadeirinha. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.